Olha só que bacana. Os evangélicos terão uma das menores representações na Câmara em 20 anos. Historiador pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorando pela Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC da FGV, o pesquisador Guilherme Galvão Lopes publicou nesta terça uma análise nas redes sociais sobre a bancada evangélica na Câmara dos Deputados após as eleições. Segundo ele, os religiosos terão uma das menores representações dos últimos 20 anos. Aí escreve esse pesquisador, o Guilherme Galvão. Realizei um levantamento preliminar e, pelo visto, os evangélicos terão uma das menores representações na Câmara dos Deputados nos últimos 20 anos, chegando ao patamar dos eleitos próximo a 1999. Olha só, os eleitos. Eles foram subindo no governo Lula, olha só que impressionante. E em 2019 eles chegaram num pico, que foi, de praticamente mais de 80 eleitos. No governo Bolsonaro e na reeleição da Dilma, tinha muito evangélico. Nas últimas legislaturas, 2015 e 2019, eles alcançaram seu maior patamar histórico. Vou até afastar um pouco aqui para vocês verem o gráfico. Ó. Vocês podem ver, tem uma subida no final do governo Fernando Henrique, uma queda no segundo governo Lula e uma retomada nos governos Dilma e Bolsonaro. Vamos ver aqui o que ele escreveu. Nas últimas legislaturas, eles alcançaram seu maior patamar histórico. 89 deputados federais exerceram seus mandatos entre titulares, suplentes e suplentes efetivados. Em 2018, o ano da eleição de Bolsonaro, 84 evangélicos foram eleitos para a Câmara, um recorde. Neste ano, o crescimento da extrema-direita retirou votos dos evangélicos, considerada a base social do bolsonarismo. Podemos considerar que houve migração de voto deste segmento para as candidaturas mais identificadas com Bolsonaro, independente da religião. O bolsonarismo abarca inúmeras pautas que antes eram prioritárias dos religiosos: o combate ao aborto, a ideologia de gênero, a restrição às drogas, aos jogos de azar, a redução da maioridade penal, entre outras questões morais e comportamentais. Hoje o bolsonarismo tomou para si essas pautas, somando a elas questões armamentistas e teorias conspiratórias sobre terraplanismo, liberdade religiosa e globalismo. O Bolsonaro assume para si o maniqueísmo cristão. O mal precisa ser combatido até com armas, se for preciso. O fato, portanto, está confirmado. Os evangélicos, estimados em mais de 60 milhões de brasileiros, consolidaram-se com uma base socioeleitoral do bolsonarismo e do ultraconservadorismo político. Em 2018, o Datafolha apontou que quase 70% deles estiveram com Bolsonaro. Republicanos, o partido do vice-presidente Mourão, concentrou os eleitos, 18, sendo 13 da Igreja Universal. Logo atrás vem o PL, partido do Bolsonaro, com 13 eleitos por diversas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, denominação com maior representação. Eles têm 21 deputados. Apenas 2 parlamentares foram eleitos por partidos de esquerda, sendo um do PT e um do PSOL. Em 2018, foram 8 deputados eleitos por PT, PDT e PSB. A redução da fragmentação da Câmara também se refletiu nesse segmento. Em 2018, evangélicos se espalhavam por 23 partidos, hoje em 15. A diminuição da bancada evangélica, ao contrário do que se pensa, não é uma demonstração de fraqueza, mas da força desse fenômeno político, mesmo que isso seja um desafio eleitoral para as lideranças evangélicas. Para Bolsonaro, o quadro não poderia ser melhor. Esqueci completamente da Marina Silva, então são 3 evangélicos de esquerda. É isso aí, a gente tem menos evangélicos na Câmara, mas como o Guilherme Galvão aponta muito bem, existe uma força evangélica dada pelas eleições de 2022. Então, é um cenário, eu não diria para vocês que é otimista, mas existem saídas para isso. Existem saídas para a eleição e o próprio bolsonarismo encontrou uma delas, que é eleger extremistas com esse eleitorado evangélico que é muito forte. Por isso que, gente, que é importante, não é simplesmente abaixar a cabeça. A esquerda precisa conversar com essas pessoas. Nem todos são fascistas, nem todos são justamente integrantes disso. Eu vou ler também para vocês aqui uma matéria da Piauí, a gente vai acompanhar aqui tudo o que está rolando. E vamos aqui
justamente acompanhar o pessoal. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vou só deixar a quesito de humor o que o Cauê Moura falou aqui a respeito do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é aquela liderança que a gente ama odiar. Ele foi um traidor e a gente sabe muito bem o que fazer aí com os traidores. A gente vai acompanhar justamente tudo que tá acontecendo. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vou colocar esse vídeo aqui, só um trechinho desse vídeo que ele é um pouco longo. E a gente vai ver aqui rapidão um trechinho, antes da gente chegar na última notícia que a gente tem aqui, que é uma reportagem da Nós revista tivemos Piauí. o Olha só, vou adiantar aqui um pouquinho. Vamos lá. que imediatamente foi ao palanque e disse: eu não me omitirei, eu vou esperar que as presidências dos meus partidos aliados se manifestem para poder manifestar a minha. Uma mulher que contribuiu para a CPI do Covid, que atacou o Bolsonaro com veemência nos debates, diferente do que o Ciro Gomes fez. O Ciro parecia que, não que ele queria agradar a galera do PT, porque ele atacava pra caramba, mas parece que ele ainda tá decidindo, tipo, será que eu ainda tenho eleitor desse lado? Será que não? Entendeu? O que aconteceu? De verdade, eu acredito no caráter do Ciro Gomes, eu acredito que foi uma estratégia infeliz para ver se, tipo assim, se uma mudança radical de comportamento poderia gerar um fenômeno nas urnas. E gerou mesmo. Você se apequenou como nunca. E ele radicalizou tanto a base dele Uhum. que os votos úteis deles foram praticamente todos pro Bolsonaro. Pois é. Assim, eu não vou generalizar. Eu sei que teve gente, e eu tenho visto esses relatos com frequência, de pessoas falando, não. Eu, na reta final, percebi que não é da Ciro e votei no Lula, tá? Mas é fato. O trabalho feito pelo Ciro Gomes, isso inclusive fazendo uma leitura bem superficial das coisas, você tem um Ciro que tinha uma projeção de 8, que caiu para 3, e você tinha um Bolsonaro que tinha uma projeção ali que chegava lá nos 38, 39, que subiu para 42, 43. Então, assim, não dá para dizer, seria muito raso dizer que foram votos do Ciro que foram para o Bolsonaro, mas existe sim uma parcela relevante de pessoas que, motivadas pelo discurso do Ciro, que é um discurso honestamente canalha, de querer equiparar qualquer um daqueles sentados à bancada, talvez com exceção daquele padre filho da puta do caralho, que nem é padre. Qualquer um sentado naquela bancada era um candidato mais digno que o Bolsonaro. Sim. Esse é o Ciro Gomes, linha auxiliar do Jair Bolsonaro. Agradecer os 2 superchats que chegaram aqui. Sandra, obrigado pelo apoio. E o Ricardo Alves, que pediu aqui o meu contato. Botei o meu e-mail aí nos comentários para você me mandar o que você quiser para a gente poder acompanhar. Gente, estamos agora com R$50 exatamente de superchats. Estamos na metade da nossa meta, 65 likes. Vamos bater 100 likes, gente. Vamos aqui aumentar a nossa audiência. 71 pessoas aqui acompanhando a nossa live. Ontem tinham 300. Tá muito legal o canal, gente. A gente tá conseguindo rodar aqui um conteúdo muito interessante para vocês.